Boa noite, Renato. Boa noite, meu amigo Renê Furtado. Primeiramente, parabéns, o Dia dos Professores, o grande professor, meu amigo. Obrigado pelo convite. Opa, é uma honra para mim, né? Tá entrevistando hoje o meu amigo Renato Alqualo, Isso mesmo. De primeira, às vezes dá uma engasgada, mas na segunda sai. palestrante, coach, treinador, empreendedor. Faltou alguma coisa, Renato? É o treinador, vendedor, empreendedor. É um pouquinho de cada, né? Bom, e aquilo, só sei que nada sei e estou aberto a aprender eternamente. Bom, primeiramente, boa noite aí a todos, né? Obrigado mais uma vez pelo convite. Parabéns a todos os professores, né? Se você tem uma profissão hoje, porque algum professor, né, teve ali a humildade, a capacidade de te orientar para te formar no que você é hoje, né? Então, hoje é um dia bem importante, como até meu amigo Renê comentou, com o passar do tempo, algumas culturas vão se perdendo, mas para quem é dos anos 70, 80, 90, que foi criado numa geração mais raiz, que hoje tem aí os seus 40, 50, 60 a mais, lembra da importância do professor, né? É E, verdade. e respondendo sua pergunta, né, como que é essa trajetória, né? Hoje eu sei que o Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo e, e as pessoas elas estão empreendendo, né, na marra, né? Porque antes as profissões, né, o que você ganhava, você conseguia se sustentar, sustentar a sua família, e com o passar do tempo que a gente vê, né, taxações, inflações, o poder de compra já não é mais o mesmo. Então, um pai de família que tem hoje um, dois ou três salários, que já não é mais possível sustentar, até consegue sustentar, mas sempre no sufoco. E obrigatoriamente ele tem que tirar ali um tempinho nas suas horas vagas para poder fazer ali a sua renda extra, aonde ele começa a entrar para o empreendedorismo sem perceber, porque ele o sistema obriga com que ele tenha mais uma fonte de renda, e aí é onde ele começa a empreender naturalmente e sem saber, forçadamente também. Você sabe que o Brasil é o sétimo país mais empreendedor do mundo, né? De, É, E também é o país onde o governo mais atrapalha o empreendedor, né? Segundo o Banco Mundial, os impostos sobre empresas, né, no Brasil estão entre os mais altos do mundo. E, em vez de incentivar, o governo acaba atrapalhando os empreendedores do país, né? Eu estava ouvindo hoje, né, um empresário brasileiro, ele estava comentando que no Brasil as pessoas realmente elas iniciam o empreendedorismo justamente dentro dessa visão que você colocou, Renato. Ele estava comparando com os Estados Unidos. E ele estava falando o seguinte, que nos Estados Unidos, um, um, um marido e uma esposa que trabalha no McDonald's, por exemplo, eles conseguem ter um carro e uma casa e uma vida confortável, diferente do Brasil, que aqui a pessoa acaba sendo empreendedor impulsionado pelas dificuldades da vida. Então, você me fez lembrar esse comentário. não, Mas isso, você acha, Renato, que ser empreendedor no Brasil é um ato heróico? olha, o que eu aprendi que é a crise, né? O pessoal fala, a crise sempre existiu desde os primórdios, né? Sempre vai ter alguma crise em algum momento, e a crise é o dinheiro mudando de lugar.
Se a crise é o dinheiro mudando de lugar, para quem está começando a empreender, é entender para onde está indo a prosperidade e o dinheiro, né? E às vezes isso é cultural, né? Às vezes a pessoa sempre fazia as mesmas coisas, a gente sabe que tem sempre os mesmos resultados, e são vários fatores, fatores educacionais, fatores sociais. Fomos ensinados, né, a fazer sempre o arroz com feijão, manter. Aquilo funcionou até os anos 70, no início dos anos 80, e que nem hoje eu estava falando, caramba, como tudo mudou e referente às tecnologias que não tínhamos e conseguíamos fazer, e hoje com as tecnologias que temos e precisamos avançar. Hoje você vê aí a molecada de 12, 13, 14, 15 anos, né, entrando dentro dessa área de tecnologia, de empreendedorismo, de IA, de gamers, jovens ganhando algo que seria surreal há 20 anos atrás. E, e é bem pouco, né? Você vê algumas instituições promovendo o empreendedorismo. E o empreendedorismo hoje, eu acredito que hoje é uma saída para quem está passando um sufoco. Então é importante a pessoa, além dela estar na CLT, né? Porque tem pessoas na CLT felizes com as suas profissões, felizes no seu dia a dia, né? Os enfermeiros felizes ali em atender, os médicos, né? O pedreiro. Às vezes a pessoa ela está feliz no que ela faz, porém, às vezes a remuneração dela não é o suficiente para ela poder ter uma liberdade. Hoje se ganha um salário para pagar a conta e ela precisa ter ali uma renda extra para poder sair desse sufoco, né? Então, são vários fatores que não promove e são vários fatores que às vezes deixa a pessoa ali estagnada. São fator cultural, fator educacional, às vezes fator social. E eu lembro que o meu primeiro emprego, eu tinha 14, 15 anos, eu fui da Juco de Osasco, e, e, e ali eu decidi fazer o que eu gostava, né? Porque você pode fazer o que você gosta e você pode fazer o que você precisa. E aí eu me encontrei nas áreas de educação, né? Eu sou educador físico, para quem não sabe, né? Durante 20 anos, educador na área da educação física, fui muito feliz. Antes disso, ex-militar do Exército, né? Exército, 5 anos. E depois, ali dos anos 2016, realmente eu entrei para o empreendedorismo. Você tem duas opções: fazer aquilo que você gosta, para tirar um pouquinho do peso, né, do acordar às 6, 5 horas da manhã e você está indo fazer aquilo que você gosta, né? Ou muitas pessoas não têm a oportunidade de fazer o que gosta, tem que fazer o que precisa para depois conseguir encontrar aquilo que deseja, aquilo que gosta, para tirar um pouquinho do peso do dia a dia ali, né, da correria, do rush. Pegando um gancho do que você falou, Renato, você acha que a baixíssima qualidade, né, da educação brasileira ela contribui para o despreparo dos brasileiros para entrar no mundo do empreendedorismo? Vamos lá. Se a gente colocar, depois que você faz ali o primeiro grau, o segundo grau, né, você termina ali, tem o pacotão do básico que você passa ali estudando anos, aí você fala, tudo aquilo que eu aprendi, aonde realmente eu coloco em prática? Diferente de quem vai para a faculdade, dentro de uma área específica, para se especializar e entrar na área. Eu acredito, sim, que se você for ver primeiro mundo, né, a forma educacional
onde as pessoas aprendem sobre empreendedorismo, aprendem sobre matemática financeira, aprende o mínimo da área jurídica, né? Então, países de primeiro mundo, eles conseguem ter um ensino diferenciado e por esse motivo eles têm ali os seus PIBs diferenciados. E a gente sabe que quanto mais informação a gente... Isso, né? Se você é igual à indústria farmacêutica. Um paciente curado é um cliente perdido. Então, a gente nunca vai saber realmente, que a gente sabe, mas tampa o sol com a peneira, né? É deixar a educação básica lá, né? A matemática, né? Português, aquele arroz com feijão, para deixar as pessoas, né, na média, né? Às vezes hoje nem todo mundo tem a oportunidade, né, de estar numa escola particular, né, aonde tem outras habilidades, outras outros tipos de aulas mais específicas, né? E aí acredito sim que a educação, a pública, né, de 0 a 10, ela está ali entre 5,5, 6, né? É o basicão. Mas isso foi bom, essa educação foi bom ali nos anos 60, 70, 80. E agora, né, com esse boom de tecnologia, com esse boom, né, às vezes, de empreendedorismo, com a internet, com toda essa tecnologia, com as informações, né, hoje, pô, eu gosto disso aqui, eu gosto de ler, eu gosto de livro, né? Hoje a pessoa, qualquer palavra, qualquer receita, qualquer coisa, ela vai lá no chat GPT, ou ela entra no TikTok, elas pegam as informações, né? Eu acho que acredito assim que num mundo de informação, quem quer ser ignorante é só uma opção. E ao mesmo tempo, não onde tem muita informação, você tem que saber que tipo de informação você está consumindo. Se é uma informação que te eleva ou uma informação que põe você ali, né, acreditando 100% na internet. E mudando um pouco de assunto, Renato, não sei se você está acompanhando aí que o governo está querendo levar para votação o fim da escala 6x1. Você acha que isso aí muda em alguma coisa? Ou vai continuar a mesma coisa? Isso aí não interfere em nada? Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, é uma área que, por exemplo, afeta o pessoal do CLT, né? É, eu falo daquilo que eu vivi, daquilo que eu vivo, para poder ter experiência no que eu vou falar, né? Eu acho que é um assunto que a gente tem que ouvir de quem vive o dia a dia, né? Eu acho que o pessoal do CLT, né, é, tentar entender se é viável ou não viável e o porquê, né? Mas, por exemplo, o cara que ele é um empreendedor, que ele abre um restaurante, por exemplo. Dependendo do lugar que ele abre aquele estabelecimento, ele vai precisar abrir o restaurante sábado e domingo. Sim. E aí, geralmente, eles fecham na segunda ou no domingo à tarde. Então, esse cara ele vai ter que ter mais funcionários, né, para poder enquadrar os funcionários na nova escala de dias de trabalho, porque o 6x1 hoje ele justamente encaixa no comércio, né? É uma situação, é uma linha tênue aí, né, para poder falar, porque o sistema está pensando somente no CLT, mas não está pensando na carga tributária do empreendedor que tem ali 10, 15, 20, 30 funcionários, né? Então é uma briga de, vamos dizer, dos funcionários que dependem dos empreendedores. E os empreendedores sabem que por exemplo, um funcionário
que ele paga um salário de 2 mil, no bolso do empreendedor, aquele CLT, ele vale 4 mil, custa 4 mil, por causa dos impostos, tem que pagar, né? Então é muito é tentar entender o objetivo disso, porque para o CLT pode que seja a pessoa do CLT que não tem a empresa, pode ser bom, mas para o empreendedor que tem realmente ali os estabelecimentos no shopping, né? Às vezes, que nem você comentou, que às vezes abre de segunda a domingo, geralmente fecha na segunda, né? Realmente ele vai precisar ter o freelance, né? Mas ele vai ter mais dificuldade de colocar mais funcionário, né? Para poder pagar todos os tributos. Aí você coloca o freelance, né? Aí o freelance vai lá e de repente, né, põe no pau o empreendedor. É muito complicado. Ah, sim, é. Mandar um abraço aí pro nosso amigo Márcio Fernandes, aqui de Carapicuíba. Ele tá lá em Bertioga, né? Virou caiçara agora, mas está acompanhando a gente lá de Bertioga. Um abraço aí, Márcio. Boa noite, Márcio. Obrigado aí pela presença. Renato, e a questão financeira, né? Muita gente tem vontade de empreender, tem essa garra, mas tem muitos aí que às vezes não dão certo por não saber lidar com o dinheiro. Como é que você vê isso? Olha, bom, empreendedorismo é tentativas e erros, né? Se você for ver os grandes, hoje, os grandes milionários, todas as grandes marcas, são, são pessoas que sempre tentaram, eles só precisavam acertar uma única vez. E, e às vezes a gente entra naquele milionário de curto prazo do Big Brother, né? Às vezes a pessoa ela está lá para receber 1,5 milhão, 2 milhões, e ela nunca teve essa oportunidade. E aí, quando ela tem esse dinheiro na mão, por não ter vivido, né? E aí começa a ostentar e em 2, 3 anos volta para a estaca zero. Ser milionário não é o quanto que você ganha, mas é o quanto que você poupa. Inclusive, eu sempre fui muito bom nas minhas profissões e quando realmente caiu a ficha, né, que eu parei ali de lecionar nas academias, eu falei, nossa, onde eu errei? Que eu não tive ali vamos dizer, um mentor para poder me orientar sobre a educação financeira, né? Então, se a pessoa não tiver o equilíbrio emocional, uma educação financeira, ela saber que o tempo vai passar, ela fazendo ou não fazendo, ela guardando ou não guardando, e às vezes naquela emoção que quando ganha lá 1 milhão, 2 milhões, né? Não sabe investir, com certeza a pessoa ela volta na estaca zero. E nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Se hoje, indiferente de qual seja a idade, se a gente começar a ter consciência de como ter uma educação financeira, né? Às vezes tem pessoas que ficaram ricas com 20 anos, tem pessoas que ficaram ricas com 40, com 50, né? Tem pessoas que concluíram o seu segundo grau com 30. Então, nunca é tarde e também não pode ficar estacionado esperando aí as coisas acontecerem, né? Então, Ah, sim. acho que são vários fatores também, voltando no nosso início da nossa conversa, sobre a educação, né? A educação tradicional que nunca te falou, olha, se você ganhar 10 e guardar, né, 10% todo mês, né, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, você tem isso. Então, não se tem hoje isso na escola.
É verdade. E você sabe que os super ricos, né, para esse governo que está aí, é um empresário corajoso, né, que resolve empreender e gerar empregos, né, no Brasil, com muitos impostos, né, e insegurança jurídica, bastante. E para ele, esse cara é o malvadão, né? Se ele. E ele vai ser penalizado se ele ganhar mais de 50 mil por mês, né? Por exemplo, a gente está falando hoje no Brasil que vamos dizer que 60% de pessoas são humildes, ou por falta ou por falta de oportunidade, ou por falta de capacidade, ou por falta de instrução, né? E é muito mais fácil alguém estar puxando você para baixo, para você ser nivelado no nível dela, mas eu nunca vi alguém bem sucedido puxar você para baixo, ele vai puxar você para cima. E uma situação como essa, por exemplo, pô, Renê, a gente trabalha para ter prosperidade. Eu trabalho para poder ser bem sucedido financeiramente. A vida me mostrou que hoje, se eu tiver 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, eu vou continuar a mesma pessoa humilde para poder almoçar no Bom Prato, mas eu posso almoçar também num Terraço Itália, né? Então, uma situação que nem essa faz com que a pessoa que está empreendendo e para poder se tornar rica, ela fala, poxa, será que vai valer a pena? Né? O governo quer deixar todo mundo na mesma régua, quer deixar todo mundo no mesmo nível. Né? Estava tendo aí um podcast com os milionários, e contra 30, né, pessoas ali mais humildes, e aí a gente via que a mentalidade das pessoas é de escassez. Né? Então, eu faço para poder dar o melhor para minha família, para poder realmente ajudar. E aí o governo vem querendo taxar os super ricos, que são, imagina se todos os super ricos realmente eles têm condições de sair do Brasil. Hoje, se você for para o Paraguai, é melhor do que estar morando no Brasil. Se você for para o Uruguai, é melhor do que você estar no Brasil. Então, qual é o objetivo disso? De que as grandes empresas vão, né? Todo mundo que está CLT, você se vira aí o cara vai ter que vender moranguete no trem, né? Que eu vejo muitas pessoas, né, tentando empreender, vendendo ali os seus fonezinhos, vendendo ali meia, vender chocolate, vender amendoim dentro dos transportes públicos, né, dentro do trem. Aí eu fico pensando, né, eles estão tentando fazer um trabalho para poder sobreviver. Aí vem o sistema para poder tirar o produto deles, e aí espremendo sempre essas pessoas que estão tentando fazer algo digno, e para onde vai essas pessoas que não têm ali, não conseguem vender as suas coisinhas. Perdão. Então é uma situação que você vê, poxa, o sistema quer taxar o super rico, que são responsáveis por pessoas que às vezes não têm as mesmas habilidades, mas eles estão ali dentro das suas funções na CLT, porque eles conseguem, com o seu trabalho, sustentar suas famílias, e aí aperta o super rico, os caras vão embora, fecha as empresas, manda embora os funcionários, o funcionário não consegue emprego, perdão, o funcionário ali que estava trabalhando não consegue emprego, aí as contas estão altas, família, filho, o cara vai para a rua para vender seus doces, para vender, né, fazer a sua lojinha, e aí vem o sistema lá para tirar todo o produto deles e espremendo. Aí esse pai de família, com aquela pressão psicológica, né, a esposa, a conta chegando, os filhos chorando, o cara entra em depressão. Quando você vê, o cara está se suicidando, ou o cara está indo
Poxa, tentei de tudo legalmente, né? Não tive apoio aqui, não tive apoio aqui, tentei fazer tudo, o cara não veio, o cara tá lá fazendo aí na rua, assaltando as pessoas. Eu te chamei no Instagram aí de novo, Renato, porque caiu a live. Opa! Bom, só comentando o que você estava falando aí, o que você falou é a pura verdade e o que está acontecendo hoje. Aconteceram alguns suicídios no Rio Grande do Sul, devido aquelas enchentes que teve lá, e tem muitos fazendeiros que eles estão largando a mão. Sim, poxa, não faz sentido, né? Parece o agro ser inimigo do governo. Voltando ao assunto, Renato, o que você falou é bem pertinente mesmo, porque a gente está vendo aqui no Rio Grande do Sul, a mídia ela não está informando, mas teve alguns fazendeiros que se suicidaram, porque não conseguiram mais se levantar, né? Então, faliram, não tiveram a ajuda do governo e o cara perderam a cabeça. Não, isso. Não, isso. A gente, às vezes, eu trabalho com vendas, eu trabalho nem sempre um mês é de mar, né, nem sempre tem peixe, né? E às vezes começa a chegar ali, você usa um cartão, né? Quando você vai chegando no final do mês, você começa a entrar também, opa, não consegui vender aqui, não fiz ali e tal. Então, você vê alguns pequenos picos de preocupação que você tem um pouco de controle. Imagina quando você sai do controle, começa realmente ali a acumular as contas, ligação. Aí você fala: caramba, meu, não tem como. Tem que ter o um equilíbrio emocional. Ah, isso é verdade. É, eu acho, eu acho que a maior dificuldade hoje para se empreender é a questão financeira, ô Renato. Você falou bastante em cima desse tema aí, e eu acho que a educação financeira hoje é a maior barreira para as muitas pessoas que têm talento para vender. E às vezes ela trabalha para outra pessoa, mas ela não consegue se firmar trabalhando para ela. Não, isso é verdade. Eu também nunca. Quando você começa a falar de vendas, né? Quando a gente começa a falar de vendedor e quando entra algumas informações na sua cabeça, você fala: caramba, olha, René, você também, e quem está aqui assistindo, a gente foi fruto de uma venda. O seu pai vendeu uma ideia para sua mãe, e quando você viu, né, você já nasceu, vem aqui que eu vou te mostrar um negócio, né? Vamos lá, a venda ela está em todos os lugares, né? E quando você nasce, você não sabe falar, você está vendendo que você está vivo na hora que você chora. E aí você ainda não sabe falar, o choro é a venda, né? De que você precisa mamar ou de que você precisa ser trocado, né? Hoje, o seu currículo, né, o currículo da pessoa, ela está vendendo, ela tem que vender para as empresas ali, olha, esse sou eu, que eu tenho noção disso, eu sou certificado disso, eu trabalhei tantos anos disso. Aquilo ali é uma venda para a empresa comprar e admitir ali Quando eu comecei a entender que tudo é venda, fica muito mais fácil, né? E a venda é você resolver problema, é você realizar sonho, é você. Hoje, eu tenho são três palavras que eu carrego comigo, que são minhas, né? Que é você ser humilde, humildade, para poder ouvir o cliente, a necessidade do cliente, o que ele precisa, né? Humildade. Às vezes o cliente quer ter mais experiência que você tem que ter humildade para poder deixar ele à vontade. O segundo é você ter honestidade para poder entregar aquilo que você prometeu.
E o terceiro é você ter autoridade para saber, para o cliente saber que você realmente é especialista naquilo que está servindo o cliente. Então, humildade, honestidade e autoridade, eu uso muito isso para poder vender o meu seguro, para dar um treinamento, para poder vender uma compra e venda de imóveis, né? E é o que fideliza, né? Então, tudo está em vendas. E que nem eu, às vezes, né, fala, uma que doeu é que quando a gente vende as nossas horas, né, para poder receber um salário. E quando você é empreendedor, né, você não tem teto que você pode vender, você pode esse mês receber R$ 1.000, como no próximo mês, se você vender, você pode receber 10, 15, 20 mil. Então, o risco é das duas partes, né? Aí você tem que escolher que tipo de risco, né, que a pessoa quer correr. Eu hoje trabalho muito, né? Eu estou aqui, a gente pode ficar até meia-noite, não tem problema, porque eu escolhi ter uma liberdade para poder estar nos melhores momentos com a minha família e principalmente com meu filho. Então, se tiver um evento na escolinha do meu filho, quinta-feira, 2 da tarde, eu consigo parar tudo e ir lá, né? Então, tudo tem os pós e contra. Como tem pessoas, né, eu tenho amigos que trabalham em banco, tenho amigos advogados, tenho amigos de diversas áreas que têm as suas cargas horárias, que ganham muito bem, né, que consegue dar, às vezes, até que estão viajando ali 3 vezes, né, 3 a 5 vezes no ano, e às vezes, de tanto trabalhar, não consegue ver o filho crescer, né? É, sai de casa, o filho está dormindo, quando chega à noite, o filho tá dormindo. Só consegue ver nos momentos ali de final de semana, mas são tudo escolhas. Tudo são escolhas. E eu falo, o mais importante é se a pessoa está bem, está feliz. Porque se você acordar e falar, preciso ir trabalhar, já chegou um momento que você precisa trocar. E o maior risco é quando a gente não corre risco. E tem que ter o risco calculado para poder fazer as transições para onde você vai fazer. É igual, eu tenho a minha especialidade é marketing de rede, trabalhei muito, gosto muito desse mercado. É você começar pequeno, você está ali, né? Olha, eu tenho trabalho de segunda a sexta até às 18, aí eu chego em casa, vou fazer meu negocinho ali 2 horinhas, né? Entre 8, 9, 10 horas, vou construindo um pouquinho. Aí quando o seu plano B está dando mais lucro que o seu plano A, que era ali o seu dia a dia, por que não faz a migração? Mas tudo isso aí tem que ter uma orientação, né? Tem que ter ali seguir o mentor, tem que mudar o famoso mindset. Sobre esse livro aí que está atrás de você aí, Renato. Foco. Única coisa. Sobre o que fala esse livro? Esse livro aqui ele é fantástico, né? Tem alguns livros que eu sempre que eu pego e ele nossa, ele é muito bom. Foco, o poder da única coisa, né? Então, a primeira coisa que ele fala hoje no mundo de informações, né? A primeira coisa você fala, cara, quanto tempo eu passo nas redes sociais, mas eu passo produzindo ou eu passo consumindo? Né? Então, é um livro que te fala, olha, qual que é a minha trajetória do dia? Qual que é a única coisa que eu preciso fazer? A primeira coisa que eu, quando eu acordo, fazer minha oração, né, arrumar minha cama, e ele te fala, olha, hoje eu pego a minha agenda, o que eu preciso fazer na, naquele momento. Né? Poxa, levo meu filho na escola, vou para a academia, eu tenho aquela 1 hora para treinar, volto para casa, opa, quais são as minhas tarefas
que eu preciso fazer sem você perder o foco, né, em todas as tarefas, porque isso começa a funcionar. E é um livro fantástico, né, que o objetivo é encontrar o propósito nos pequenos momentos de tarefa. Poxa, vamos lá, o que eu preciso fazer hoje? Iniciar e concluir, que é o principal. Às vezes a gente entra dentro de um projeto, ou às vezes a gente consegue, tenta ler um livro, não conclui, né? Então é um livro muito, muito bacana. Esse livro eu gosto muito, e um outro que eu uso no meu dia a dia para tomadas de decisão, que é comece pelo porquê. Comece pelo porquê. Boa dica. É, Às vezes a gente não se pergunta o porquê, né? Por oi? quê? Às vezes a gente não se Oi? faz esse Essa pergunta. autoquestionamento, né? Todas as decisões que você vai tomar na emoção, e aí quando você fala, mas por que eu estou fazendo isso? E aí você começa, opa, eu vou comprar um negócio, mas por que eu estou comprando isso? Realmente eu preciso? Né? Eu. Aí você sai da emoção, você entra rapidamente na razão. Ou comece pelo porquê, é para te ajudar no propósito das suas ações e por que você faz o que você faz. Hoje eu faço tudo pensado. Né? Poxa, eu tenho um cronograma, né? Por que eu tomei a decisão de fazer musculação todos os dias? Opa, me coloca para pensar. Poxa, eu quase 50, daqui a pouco 50 a mais, né? O objetivo pô, é conseguir ter a longevidade para poder ver o meu filho bem, né? Conseguir deixar meu filho, poxa, no caminho, conseguir num momento, poxa, aconteceu alguma coisa, consigo empurrar um carro, poxa, ter vitalidade. Por que eu faço isso? Por que eu estou fazendo? Eu coloquei a meta esse mês de ficar 744 horas sem comer farinha branca, sem açúcar e sem industrializado. Por quê? Poxa, com mais a musculação e eu fazer uma desintoxicação, vai melhorar o meu sistema imunológico. Eu vou ter mais longevidade. Esse mês de setembro, 4 pessoas conhecidas próximas foram embora por câncer, infarto, né? Tem outros, mas, poxa, e aí você fala, por que a pessoa morreu disso? Era sedentária, ou de repente não fazia uma atividade, comia mal, né? É diferente a alimentação de 20, 30 anos para agora. Então, tudo começa por porquê. Então, você tem que ter um porquê de todas as ações que você está fazendo. Né? Por que eu estou participando de uma live? Para passar a minha vivência, meu conhecimento, para poder ouvir um pouquinho do professor René, né? Tudo tem um porquê. Né? Às vezes, as redes sociais não é para todo mundo, mas uma pessoa que vai ver isso aqui depois pode ser que seja para ela. Se a gente conseguir impactar uma pessoa, você já fez a sua missão. Então tem tudo. Comece pelo porquê. O foco na única coisa. E tem outros livros aqui fantásticos. É verdade, Renato. E assim, eu particularmente acho que você tem uma oratória muito boa, né? Você lembra aquela vez que a gente estava no parque lá, que a gente teve que fazer algo de improviso ali? Eu achei muito Nossa, bom. foi Lembra? legal, foi legal. Foi muito legal e assim, pela sua experiência que ficou legal, porque você já tinha uma disposição para fazer algo que ali seria. A gente não ensaiou antes, não se Foi no preparou para improviso, fazer né? aquilo.
E saiu muito bom por causa disso que você acabou de falar, uma coisa que você já se preparou. Então, te pegou ali naquele momento, mas você já estava preparada. Então, isso é positivo. E isso também faz parte do empreendedor, porque é o que você disse, o empreendedor, dentre tantas coisas que ele precisa fazer, se ele trabalha na área de venda, ele precisa saber vender. E ele vai entrar em algumas situações que, se ele não tiver um preparo ali, ele pode deixar de fazer um bom negócio. Sim, sim. É verdade, é verdade. Né? E no decorrer do tempo, né, a gente vai aprender, a gente aprende com a vida, né, que é a melhor, é uma das melhores lições, e claro que a gente vai vendo, vai vivendo, vai colocando em prática, e sabedoria sem colocar em prática como posso falar, da gordura cerebral, né? Então a gente tem que colocar em prática, a gente tem que ser exemplo do que a gente fala, né? Mas eu vou te colocar numa saia justa agora, viu, Renato? Você que trabalha com venda de casas, né, imobiliário, você está nessa área imobiliária, tá muito difícil para o brasileiro que não tem casa conseguir adquirir uma casa com tantos impostos, a Selic lá no teto. Como que está essa área hoje? Olha, existe dois públicos. Existe o público que é da Minha Casa Minha Vida, são pessoas simples que não têm informação, né? E elas conseguem dentro desse teto. Quando a gente entra num segundo público, que é casas de alto padrão, a gente está falando já de 1 milhão para cima, são pessoas que já têm um pouquinho mais de informação, né? E elas falam: será que vale a pena, né, eu investir nesse momento agora? Então, hoje, o banco, esse ano não foi tão legal igual o ano passado. Os bancos mudando, a taxa mudando, aquela coisa toda, né, às vezes crédito que não é aprovado, aquela situação, mas tem gente comprando. Só que, como eu falei, são públicos diferentes. Hoje sai bastante vendas de apartamentinho de 200 mil, 150 mil, né, 300 mil, sai porque a taxa é menor, é mais fácil. Antes era 30%, agora é 20%, voltou, né? Talvez reesquente agora muito mais o mercado imobiliário. E o outro público que eu vejo muito é a pessoa: poxa, será que vale a pena investir agora? Será? Vamos ver como que vai ser esse governo em 2026, né? Então, dá uma freada, dá uma segurada, mas tem gente comprando. Tem gente comprando. Eu falo assim, nossa, se fala de tanta crise, crise, crise. Se você vai no shopping num domingo, tá cheio. Você vai num shopping popular, tá lotado. A praça de alimentação lotada. Aí você vai num shopping, vamos dizer, um shopping mais requintado, não está tão lotado, às vezes é mais cultural. É engraçado que, por exemplo, tem eu gosto de ir no Cinépolis, eu gosto do filme do Cinépolis, mas eu vou no Cinépolis do shopping de Carapicuíba, que tem ingresso de R$ 12. E o mesmo Cinépolis, que fica a praticamente 2, 3 quilômetros de distância, que é no Shopping Guatemi, onde eu trabalhei até 2016, quando era professor ali, a mesma rede você vai pagar R$ 40. Então,
Culturalmente, tem pessoas ali que às vezes tem um pouquinho mais de informação segura, ou investe em outras situações para poder render mais, e um outro público que é mais consumista, mais ali vivendo o momento. Mas as coisas estão acontecendo, não do jeito que a gente gostaria, né, devido a as situações de taxa Selic, né, dificultando mais, mas existe esperança aí, né? Vamos ver com a mudança desse governo, se não tiver nenhuma falcatrua e as coisas melhorarem para todo mundo, porque eu gosto de trabalhar com as pessoas simples e tentar ajudar elas, porque é um sonho, né? Indiferente de qual seja o tamanho, elas ter o cantinho delas. É verdade. Eu acho que isso é uma questão até de cultura, né? Uma família tendo um teto, né, já dá uma segurança muito forte para a questão da convivência, da questão da educação e dentre outras coisas, né? E investir, empreender e buscar independência financeira são, né, são passos da cidadania. Eu penso que assim, a dificuldade que traz soluções, né? Então, você vê que foi no frio que veio o fogo, né? Foi a distância que veio a roda. Então, é sempre nas dificuldades que nascem, né, as pessoas que se superam. Falam que, por mais que esteja um difícil, que eu falei, a crise sempre existiu, mas falam que esse é o melhor momento para se empreender com toda essa tecnologia que existe hoje. Antigamente era muito difícil você ter acesso. Poxa, hoje você tem Camelô do China, hoje você tem o Brás, hoje você tem, né, a 25 de março, hoje você pode comprar diretamente da fonte com R$ 100 lá, comprar algumas coisinhas e poder vender e fazer esses R$ 100, R$ 300. E por quê? O empreender é vender, não tem outra solução. Empreender é vender um produto, um serviço, uma solução. Então, já vi pessoas que iam lá no Brás, comprava roupa a R$ 10, montou a lojinha e vende a mesma roupa por R$ 50. Isso em todos os lugares, em todos os momentos. A gente sabe, nos bairros tem. Então, o empreender é o cara que começa pequeno, vai mantendo ali a constância, aumentando, né, ali a sua clientela, né? E se ele tiver uma educação financeira, poxa, se eu investi para comprar em produto R$ 500, faturei 1.500, vou tirar 500, deixo dentro do caixa, compro o produto mais 500 e tenho ali o lucro dele e assim vai escalando, né? É isso aí. Bom, Renato, estamos chegando aqui no final da nossa live, né? Que esse softwarezinho aí, ele fica 1 hora funcionando. Então, se passar de 1 hora, ele derruba. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem às pessoas, né? Esse vídeo vai ficar aí divulgado. Eu tenho certeza que, além das pessoas que nos assistiram hoje, vão ter mais pessoas que vão querer ver qual foi o assunto, como a gente tratou o assunto aqui hoje. Então, deixa uma mensagem aí para essas pessoas, né? E muito obrigado aí por participar da live com a gente. Primeiramente, eu que agradeço, viu, René, pelo convite. O mais importante, eu sempre falo, saúde, família, trabalho, né? Não precisamos. Deus é algo que a gente não precisa, ele já está lá,
nos acompanhando sempre. Não dá nem para mensurar, né? Mas aqui que a gente está na Terra, saúde é importante, né? Espiritualidade, saúde, família, trabalho. Não interessa de onde você vem, o importante é para onde você vai. Eu não sou fã de vitimismo. É porque eu sou isso. É porque eu vim aquilo. É porque eu sou assim. Não. É, é você fazer o diferente, é você ser uma pessoa humilde, mas com busca sempre de informação. Você não vai ter apoio das pessoas que você mais ama. Às vezes você tem que fazer por você ser realmente ali o líder, né? Cuidar da família e não tem nenhum problema se você agora está começando pequeno, vou vender bombom, vou vender ali, vou vender um doce, vou fazer tudo bem. Hoje, pô, se você for ver hoje o dono da Cacau Show, como ele se tornou Cacau Show, todo mundo tem uma história para poder se tornar. Né? A gente sabe que para iniciar você só precisa tomar decisão. Depois que você toma a decisão, é você persistir até conseguir. Claro que você vai ajustando ali no meio, né, do caminho para poder conseguir alcançar. Né? Então, e o principal é você estar bem, harmonia com a sua esposa, com seu marido, com seu filho, porque essa é a maior riqueza. Né? É de chegar num momento difícil, olha, a gente só tem arroz e 2 ovos. Tudo bem, vamos sobreviver com isso e no outro dia trabalhar para melhorar. E que Deus abençoe todos nós, que melhore, né? A esperança é o que nos move, que melhore aí o governo para ter uma educação melhor, um saneamento melhor, né? Que tenha pessoas que realmente consiga ajudar o próximo, que às vezes, se você for depender do político, né, talvez ele não. Muitos políticos têm a intenção boa, mas quando chega no sistema ele é muito mais denso, ou ele está dentro ou ele está fora, a gente sabe disso, né? Grandes amigos, pessoas que têm boas intenções e às vezes ele não consegue furar aquela bolha porque ela é muito densa, mas o mais importante, lembra, cuida da saúde, né? Hoje, no mundo de informação, ser ignorante é uma opção. Tenha um plano B, tenha um plano C, né? Porque nunca foi fácil, nunca vai ser fácil. Sempre vai ter dificuldade. Mas, né, quanto mais informação você tiver, mais você vai dominar aí o mercado, tanto de vendas com pessoas, para você prosperar. Poxa, é isso aí, Renato. Você me fez lembrar de um vídeo do professor Olavo, né? Que há 10 anos atrás tinha os candidatos aí que era a promessa, né? E ele falava: esses aí, vocês estão acreditando, mas quando ele entrar lá, ele vai virar establish. Hoje ele critica o establish, mas entrando lá, ele vai virar o establish. E realmente ele foi um profeta, porque esses políticos entraram lá, e em vez dele fazerem aquilo que eles prometeram, não, eles viraram o establish. Então está dentro do que você falou aí. E Pois o é. segredo é esse aí, não achar que o Estado é responsável por você. Você tem que fazer sua parte. É isso mesmo. Beleza, pessoal? Beleza. Então, boa noite, Renato. Muito obrigado. E pode esperar que vai haver convite para outros assuntos e para voltar nesse assunto também. Maravilha. Opa! Que puder, que eu puder passar aí de experiência, vamos falar de espiritualidade, vamos falar de negócios, vamos falar de gestões, o que puder dentro da minha área, porque eu tenho que falar do que eu vivi, para poder realmente, não porque eu ouvi, é do que eu vivi, né, para poder realmente passar. Beleza. É isso aí, Renato. Um bom final de noite para você aí. Muito obrigado e até a próxima. Até mais, meu amigo. Obrigado. Até mais.